Oh, aleluia. Mateus 13:31. Outra parábola lhes contou, dizendo: o reino dos céus é semelhante ao grão de mostarda, que um homem tomou e plantou no seu campo. E embora seja menor de todas as sementes, ela, quando cresce, é maior do que as hortaliças e se transforma em árvore, de modo que vêm as aves dos céus e fazem seus ninhos nos seus ramos. Versículo 33. Outra parábola lhes disse: o reino dos céus é semelhante ao fermento que uma mulher toma e mistura em 3 medidas de farinha, e até que tudo seja fermentado. Eu estava meditando um pouco e o Espírito Santo esses dias tem ministrado no meu coração muito sobre isso. Sobre como às vezes nós carregamos um complexo de achar que o que nós temos e o que nós podemos fazer para Jesus é pouco. E eu não sou muito bom assim nessa parte de cozinha, só na parte de comer, né? Na parte de comer é diferenciado. Mas na parte de cozinha eu não sou muito bom. Mas uma das poucas coisas que eu sei é que o fermento é a menor coisa que entra numa receita, não é verdade? A menor quantidade que se tem numa receita, talvez se a gente falasse dessa hortaliça, talvez para nós ficaria mais difícil, mas vamos falar um pouco sobre essa questão do fermento. Tá, o fermento, Luke aí, né, boleira aí, em termos de quantidade, para um pouco de farinha, quanto que seria de tipo assim, 1 quilo de farinha, quanto de fermento? Nem uma colher de chá. Meia colher de chá, talvez? Seria isso, mais ou menos? Então, para 1 quilo de farinha, eu teria o quê? Precisaria de o quê? Meia colher de chá. Então, se eu parar para pensar, a quantidade é muito grande a diferença. Então, é muito pouco. Então, talvez sobre essa hortaliça nós não entendamos, mas talvez se colocarmos nessa forma de pensarmos num tempero de um pão, num bolo, talvez seja mais fácil. Então, ele diz que o reino dos céus é semelhante, então, a esse pouco de fermento que se você se coloca numa massa e ele aumenta toda aquela massa e ele fermenta e ele se espalha em toda aquela massa e faz com que ela cresça. E quantas vezes nós pensamos então que o que nós temos para contribuir ou o que nós temos para fazer, e Deus tem dado uma palavra muito jóia. Ele estava começando a ministrar essa palavra no meu coração essa semana, e eu quero estar ministrando para vocês no sábado sobre ela. Mas quantas vezes nós pensamos que o que nós temos é pouco e deixamos de colocar o nosso pouco na massa. Mas deixa eu te perguntar uma coisa: se nós deixarmos de colocar o fermento na massa, o que vai acontecer? Não cresce. E como é que fica o bolo? Duro, mussolado, ruim, não é? Tá certo que tem uns que faz assim, que ainda fica assim, colocando ainda fica. Mas o bolo fica ruim, fica duro. E deixa eu te perguntar uma coisa. Como é que está o mundo lá fora? Como é que está o mundo lá fora? Tá bem, está bom? Por quê? Porque está faltando o nosso fermento. Porque está faltando o pouco que nós temos, está faltando o pouco que eu e você temos, está faltando o pouco da nossa contribuição. A Bíblia diz que nós somos como lâmpadas que têm que ser colocadas num lugar de destaque. Nós temos que ser pessoas que causam um impacto, temos que ser pessoas que fazem uma diferença. Mas de repente nós, quando olhamos então para tudo isso e nós achamos: não, mas é tão pouquinho que eu tenho para fazer, não, mas às vezes é só tocar um violão. Às vezes é só cantar um pouquinho, às vezes é só fazer uma coisa pequena, às vezes é só fazer... E a gente fica com essas lutas e com essas dificuldades no nosso coração e com essas setas do inimigo no nosso coração. E de repente nós estamos hoje então com um mundo duro, ruim, estragado, porque nós temos deixado de colocar o nosso fermento. Porque nós temos deixado de fazer a diferença, nós temos deixado de falar do amor de Jesus, nós temos deixado de falar do que Ele fez. E deixa eu te dizer uma coisa: Jesus muda tudo, Ele transforma tudo, tudo é transformado pela graça e pela misericórdia de Jesus. Não é verdade? Quantos aqui tiveram a vida transformadas por Jesus? Sério? Cara, eu posso levantar. Cara, Jesus nos transformou, Ele nos mudou. É um pouquinho que faz, é uma palavrinha, é algo dele. Cara, como isso é bonito, como isso é tremendo, como isso nos transforma, como Deus nos transforma. Mas nós achamos que é pouco. Nós achamos que não, isso aí não é importante.
É mais ou menos como se fosse aquele parafuso da engrenagem que se você tirar aquela rosca, tudo desmorona, tudo desmonta. É como aquela coisa pequena que você pensa, não, mas é uma coisa pequena. Mas se cada um de nós fizermos o nosso pouco, se cada um de nós colocarmos o nosso fermento, aonde nós estamos, em pouco tempo a massa é levedada, em pouco tempo o bebedouro vai ser transformado. Eu tive conversando essa semana com um pastor, e cara, ele estava falando sobre o tanto que ele está preocupado com o bebedouro. Ele disse, cara, o bebedouro está muito mal, pastor. Eu falei, eu sei, eu estou lá, eu estou vendo. O meio evangélico de bebedouro parece que está abatido, sabe, nós temos que nos levantar. Nós temos que fazer a diferença, nós temos que marchar, nós temos que marcar onde nós estamos. Não recuarmos e deixarmos que Satanás faça o que ele quer fazer com a cidade. Não recuarmos e deixarmos que as coisas aconteçam como Satanás quer. Mas não. E sabe, está começando um novo ano e nós conversamos sobre isso no final do ano passado. Vamos conversar o ano que vem sobre isso. Nós conversamos sobre isso esse ano. Se nós não mudarmos o que nós estamos fazendo e a forma como nós estamos fazendo, o resultado vai ser o mesmo. Se nós não mudarmos a nossa forma de agir, se nós não mudarmos a nossa forma de nos comportarmos, se nós não mudarmos a nossa forma de lidar com as pessoas, se nós não fizermos a diferença, qual vai ser o resultado de 2020? O mesmo de 2019. Porque foi o mesmo resultado de 2018. A mesma coisa. Mas aí nós olhamos então para aquilo e nós pensamos, não, é pouquinho. Mas é só falar do amor de Jesus para um amigo na escola. Não, mas é só demonstrar um carinho. Não, mas às vezes é só distribuir uma cesta básica. Não, às vezes é só fazer uma... não, mas isso são coisas pequenas que Deus tem colocado no coração. São coisas, sabe, que Deus está tentando levantar. E é isso que nós temos que nos dispor, é isso que nós temos que nos levantar, é isso que nós temos que fazer. E entender que o meu pouco vai fazer a diferença. Para de ouvir as mentiras de Satanás. Para de ouvir as setas de Satanás dizendo que o que você vai fazer é pouco, que não vai fazer a diferença. Não importa. Não, é tão pouco perto de tanto problema. Não, mas não vai fazer a diferença o pouco que eu tenho. Faz um bolo então sem fermento. Faz para ver o que vai virar. E é o que o mundo tem virado hoje sem nós. Nós somos o sal da terra, nós somos o fermento. Nós temos que fazer a diferença. A Bíblia diz que eu e você somos o sal da terra. E como é que está o sal? O que adianta o sal sem o seu sabor? E se você colocar, essa parte eu sei, um pouco de sal no arroz, é bem menos do que o arroz, mas faz toda a diferença. Porque uma comida sem sal é ruim, não é? Cara, quando você tem que baixar o sal por causa desse negócio de coração, de saúde, ainda bem que o Dr. Beato não está aqui hoje, né? O trem ruim comer comida sem sal. Não é sério, cara. Ô tristeza comer comida sem sal. Não é triste, cara, comer comida sem sal? Cara, é ruim demais. E como é que está o mundo lá fora? Tá bom? Não tá. Por quê? Porque eu e você que somos o sal da terra, não temos feito a nossa parte. Porque eu e você somos chamados para fazermos a diferença. Somos chamados para marcar essa geração. Somos chamados de Deus para fazermos a diferença onde nós estamos. Somos um instrumento nas mãos de Deus. Eu e você somos um instrumento nas mãos de Deus. Por isso vamos começar a usar o pouco que nós temos. Pastor, mas é só ir ali e pedir uma coisa. Às vezes parece tão pequeno, Igor. Mas eu vou fazer o meu pouco para que Deus possa multiplicar. Eu vou fazer o pouco que eu posso fazer para que Jesus possa multiplicar. Eu vou cuidar ali um pouco daquelas crianças para que Deus possa impactar e marcar aquelas vidas. Hoje eu estava conversando com a minha família, a gente estava sentado conversando, e eu disse que uma das coisas que nós não podemos perder na vida cristã é o verdadeiro sentido de por que nós fazemos tudo isso. Porque de repente nós nos pegamos no meio de tantas lutas, no meio de tantos problemas, de tantas dificuldades. Às vezes nós nos pegamos em tanta correria, às vezes nós nos pegamos no meio de tanta coisa. E nós nos esquecemos o verdadeiro sentido de que nós somos chamados
para fazermos a diferença onde nós estamos. Eu estou em Bebedouro para fazer a diferença nessa cidade. Eu estou na escola que eu estou para fazer a diferença na escola onde eu estou. Eu estou na empresa que eu estou para fazer a diferença na empresa que eu estou. Eu estou no trabalho que eu estou para fazer a diferença ali no trabalho onde eu estou. Jesus confiou para mim a empresa que Ele confiou para mim fazer a diferença onde eu estou. E aonde eu estou, eu sou o sal da terra. Eu sou o fermento. Eu sou aquele que chega e tem que fazer a diferença. Eu sou aquele que chega e tem que marcar as pessoas. Eu sou aquele que chega e tem que fazer algo diferente. Algo tem que mudar. Algo tem que mudar. E ele diz então no texto que o pouco de fermento ele leveda e ele espalha por toda a massa. E assim é a graça e a misericórdia de Deus sobre as nossas vidas. Ele tem se espalhado por todas as áreas, Ele tem se espalhado por nós, Ele tem nos abençoado, Ele tem mudado a nossa sorte, e Ele pode mudar a sorte do teu vizinho, Ele pode mudar a sorte do teu primo, Ele pode mudar a sorte do teu amigo na tua escola, Ele pode mudar a sorte de qualquer pessoa. Qualquer pessoa. Mas como ouvirão se não há quem pregue? Como é que eles vão ouvir? Como é que eles vão receber desse fermento se nós, como fermento, temos guardado o nosso pouco dentro do bolso? Como é que eles podem? E como é que eles vão ouvir se nós, que temos a responsabilidade de espalhar o fermento, temos guardado o nosso fermento? E que Deus levante neste lugar uma igreja que faça a diferença onde ela está. Que Deus levanta homens e mulheres para fazer a diferença no seu trabalho, homens e mulheres para fazer a diferença na sua escola, alunos que sejam diferentes para fazer a diferença na sua escola. Para que as pessoas olhem para ti e saibam, há algo diferente naquela pessoa. Ele é um fermento, ele é o sal, ele tem uma luz, ele tem algo diferente, ele tem um brilho diferente, ele tem algo diferente de Deus. Ele tem algo diferente de Deus. E se nós pedirmos, e se nós colocarmos o nosso coração dispostos a sermos usados por Deus, Ele vai te usar. Ele vai te colocar em situações que você precisa falar do amor de Jesus. Ele vai colocar em situações que você vai precisar falar. Se disponha nas mãos dele. Seja esse instrumento, se disponha, esteja disposto a fazer aquilo que ele te pedir fazer. Seja o que for. Seja o que for. Mas se nós nos dispusermos a responder a Deus, e a sermos uma resposta. Porque deixa eu te falar, lá fora tem tantos casamentos destruídos como o meu e o seu estavam antes de encontrarmos Jesus. Tem tantos jovens nas drogas, tem tantas famílias destruídas, tem tantas pessoas perdidas, precisando receber do fermento, do sal e da graça que Deus tem colocado sobre a tua vida. Vamos usar. Para de ouvir as mentiras de Satanás dizendo que você tem é pouco. Para de ouvir as mentiras de Satanás e vamos ouvir as verdades de Deus. Eu sou um escolhido de Deus. Eu sou o sal da terra. Eu sou luz. Eu sou escolhido. Eu sou separado por Deus para fazer a diferença. E essa é a minha vez e a sua vez. As gerações que estão passando, elas estão passando. E hoje, Tiago, chegou a nossa vez de carregar o bastão. Chegou a nossa vez de representarmos Jesus. Chegou a nossa vez de sermos, sabe? E conversando com esse pastor, ele disse, cara, eu tenho muito medo da próxima geração de crentes que vai nascer, porque eles não vão ter o referencial que nós tivemos. Aí eu olhei para ele e disse, então nós precisamos ser esses referenciais, para que eles possam conhecer. Eu preciso ser um referencial para o Davi. Eu preciso ser um referencial para Bebel. Eu preciso ser um referencial para essa geração que vem após nós. Porque eles não vão conhecer os nossos referenciais. Porque os nossos referenciais vão ter lido. Então é a minha vez, é a sua vez de representarmos Jesus aqui na terra. É a minha vez e a sua vez de sermos um exemplo, de sermos um testemunho e de que as pessoas possam olhar e dizer, eis aí um homem de Deus que eu tenho que ser igual. Esse é o momento meu e teu. Esse é o momento meu e teu de representarmos Jesus aqui na terra. Esse é o momento de eu e você sermos o sal da terra. Ah, pastor, mas o que eu tenho é pouco. Mas aqui está dizendo que é pouco mesmo.
Mas o que Ele está dizendo é que Ele vai pegar o seu pouco e vai multiplicar em nome de Jesus. Vamos ficar de pé.